A história começa com uma narração que explica um tipo de bar, conhecido como drop bar. Embora sejam bares normais, os drop bars são locais onde os mafiosos lavam constantemente seu dinheiro sujo com segurança. Nesses locais, o dinheiro entra e sai constantemente e é transferido por mensageiros para seu destino final. Os proprietários de bares nunca sabem quando seu bar se tornará um drop bar por motivos de segurança. Em um desses bares, conhecemos o personagem principal, um barman chamado Bob Saginowski. Ele é um homem calmo, com um passado sombrio e uma capacidade latente de violência por trás de seu comportamento gentil. O bar é administrado por seu primo, chamado Marv, quando na verdade é propriedade da máfia chechena. Descobrimos também que Bob é um católico obediente e frequentador assíduo da igreja. Certa noite, a caminho de casa, ele ouve um cachorro ganindo na lixeira de um vizinho. Ao abrir a lixeira, ele encontra um pobre filhote de pitbull gravemente ferido, deixado para morrer. A dona da casa, Nadia, aparece, querendo saber quem está bisbilhotando sua casa. Bob explica a situação para ela e a incentiva a ajudar o pobre cachorro. Eles então levam o filhote para casa para tratar de seus ferimentos. O filhote tem alguns nós e hematomas, o que indica que ele foi severamente espancado. Mas, felizmente, os ferimentos não são muito profundos. Durante a conversa, Bob percebe alguns hematomas no pescoço de Nadia. Descobre-se também que Nadia é garçonete em um restaurante, mas também trabalhou por um tempo em um abrigo de animais. Por fim, Bob consegue convencer Nadia a ficar com o cachorro até que ele o leve de volta em 2 dias. Em um bar próximo, 2 irmãos conversam nervosamente. Eles planejam roubar o bar do primo Marv. O mais velho está mais confiante e acha que eles devem fazer isso para provar ao seu superior como são bons em administrar um negócio arriscado como esse. De volta ao bar, vemos a loja sendo cercada por ladrões mascarados pouco antes do horário de fechamento. Os ladrões apontam uma arma para eles e ordenam que Marv encha a sacola com todo o dinheiro. Durante o assalto, Bob encontra o relógio de um dos assaltantes quebrado. Após o roubo, eles encontram o barman Randy, espancado até a morte no quintal. Mais tarde, um detetive chamado Torres aparece para investigar. Ele conhece Bob porque ambos frequentam a mesma igreja há anos, mas nunca se falaram. Durante a investigação, Bob não tem muito a dizer, pois os ladrões estavam cobertos da cabeça aos pés. Mas ele revela ao detetive que um deles estava usando um relógio quebrado que parou às 6h15. Também é revelado que o dinheiro roubado foi de aproximadamente $5.000. Marv fica furioso quando descobre que Bob revelou o relógio quebrado durante a investigação. Ele acha que os chechenos ficarão furiosos. Bob aparece em um determinado horário e pega o filhote de volta, além de pedir a Nadia que o acompanhe a um pet shop para comprar alguns suprimentos, pois ele nunca teve um cachorro antes. Bob tem a ideia de chamar o filhote de Rocco, mas está mais interessado em Mike. Certa manhã, enquanto os primos estão limpando a neve no quintal, eles recebem a visita de Shovka, o chefe da máfia chechena que é dono do bar. Shovka revela que tomou como refém um dos homens por trás do roubo. Shovka pergunta a Marv e Bob se eles conhecem esse homem, mas ambos negam. Ele também pergunta por que a polícia sabia sobre o relógio quebrado, e Bob se desculpa desesperadamente. Shovka ameaçadoramente diz a Marv para pegar o dinheiro de volta, antes de sair em alta velocidade. Marv se sente ameaçado porque, se ele já soubesse como recuperar o dinheiro, isso implicaria que ele tinha algo a ver com o roubo. Certa manhã, em um parque para cães, Bob está brincando com Rocco quando é abordado por Nadia, que está se exercitando. Nadia perdeu o turno da noite no trabalho e se oferece para cuidar de Rocco para ganhar um dinheiro extra. Bob, que já se sente atraído por Nadia, aceita a oferta sem hesitar e eles trocam números de telefone. Depois que eles saem, Eric Deeds aparece e diz a Bob que ele tem um belo cachorro. Mas Bob, que está cético quanto à aparência de Eric, pega Rocco e vai embora. Do outro lado da rua, um estranho com aparência de bandido em um carro pede a Marv o endereço do hospital. Marv lhe dá um endereço, mas há algo errado com o cara, o que o deixa desconfiado. Voltamos à casa de Bob, onde ele está conversando com Rocco e pedindo desculpas porque não pode levá-lo para sair hoje. Batem na porta e Eric aparece. Eric se recebe de forma rude. Ele pergunta onde Bob colocou o seu cachorro, o que deixa Bob confuso. Ele afirma que o cachorro é dele, mas Bob se recusa. Eric diz que, se o cachorro é de Bob, por lei ele deve ter um número de chip de segurança e uma licença. Eric então mostra a Bob o número de série de seu chip de segurança, sugerindo que ele é o proprietário. Bob pergunta o que ele quer,
mas Eric o ameaça sutilmente, dizendo que está ensolarado, mas nunca se sabe como será. Ele então pega o guarda-chuva de Bob e vai embora. O relacionamento de Bob e Nadia melhora graças a Rocco. De volta ao bar, Marv compartilha com Bob sua preocupação com o estranho garoto do endereço, achando que sua vida está em perigo. Marv ainda não consegue esquecer que perdeu seu bar para Shovka Umarov depois de 10 longos anos. Ou, como ele diz, 8,5 anos. Bob fica chocado ao encontrar algo bizarro em um saco de lixo. Uma mão decepada junto com dinheiro coberto de sangue. Ele recebe de volta o dinheiro roubado, juntamente com um dos relógios quebrados dos ladrões e a mão decepada. Eles ficam intrigados sobre quem pegou o dinheiro e por quê. Bob leva a mão decepada para o bar e começa a embrulhá-la habilmente, enquanto Marv se pergunta como ele é habilidoso, como se já tivesse feito isso milhares de vezes. Ele coloca a mão decepada em uma sacola e vai para fora. Quando Bob sai, Marv começa a chorar e começa a tirar o sangue do dinheiro e a entregá-lo aos chechenos. Enquanto isso, ao brincar com Rocco, Bob também joga o braço embrulhado na sacola no rio. Algum tempo depois, os chechenos aparecem no bar para pegar de volta o dinheiro roubado. Shovka também os informa que seu bar será o ponto de entrega na noite do Super Bowl. Bob vai direto a Nadia e lhe pergunta como ela conhece Eric. A pergunta assusta Nadia, que sai correndo, deixando Bob perplexo. De volta a Marv, ele encontra Fitz pedindo para entrar no carro. Mas Fitz está assustado porque perdeu seu irmão, sem mais nem menos. Ele entra no carro, e ele sai. Marv lhe oferece o assalto na noite do Super Bowl, quando haverá uma grande quantidade de dinheiro no bar. Mas Fitz recusa a oferta e só quer continuar vivo. O porta-malas se abre novamente e Marv diz ao homem para sair e fechá-lo. Quando Fitz faz isso nervosamente, Marv o atropela várias vezes e o mata instantaneamente. Ele então sai, troca de carro e vai embora. Na cena seguinte, Bob e Nadia se encontram e Nadia se arrepende de seu comportamento anterior. Ela conta a Bob sobre como ela e Eric costumavam sair juntos. No início, Eric era gentil, mas logo percebeu como ele era horrível e eles terminaram. Nadia também avisa Bob que foi Deeds quem matou Rishi Velan, o que Bob já sabia. Mais tarde, Marv encontra Deeds em uma lanchonete e lhe diz que Bob tem medo dele. Eric explica que quer obter mais respeito de Bob e que, se não obtiver, haverá um problema sério. Mas Marv o acalma, dizendo que tem uma solução em que todos podem ganhar. Quando, na verdade, seu plano é substituir Eric por Fitz para ajudá-lo no roubo do Super Bowl e distrair Eric o suficiente para fazer Bob desistir da briga. O detetive Torre se reúne com seu colega de antes. Ele recebe a ficha psicológica de Eric e algo na ficha chama sua atenção. De volta para casa, Bob liga para Rocco, mas não obtém resposta. Ele encontra Rocco, são e salvo em seu caixote, bem como seu guarda-chuva, o que implica que Eric esteve lá. Ele vai até Eric, pede que ele se afaste e lhe diz que não aceitará Rocco de volta. Em resposta, Eric pede a Bob que lhe dê $10.000 para que ele fique com Rocco, mas ele se recusa porque a quantia é inacessível. Marv informa Bob que não estará no bar para o Super Bowl. Bob está cético. Ele está fazendo uma loucura que não poderá ser corrigida desta vez. Marv grita com ele porque é assombrado por seus dias de glória, quando era respeitado até perder o bar para Shovka. De volta ao bar, Bob esconde $10.000 no porão, junto com Rocco e uma arma. Por outro lado, Eric invade a casa de Nadia, ordenando que ela o acompanhe até o Marv's bar. Apesar de sua recusa inicial, Nadia decide não se meter com os dois e os aceita. Para a decepção de Bob, eles aparecem juntos no bar naquela noite, enquanto Nadia fica envergonhada. Marv liga para Eric e descobre que ele já está no bar por causa do tumulto. Marv enche seu porta-malas com plástico e dirige até o bar. Ele estaciona a 2 quarteirões de distância para ficar de olho no andamento do plano. Durante toda a noite, vários grupos de mafiosos deixam dinheiro para trás. Por fim, o bar fica vazio, exceto por Eric e Nadia. Eric mostra sua arma a Nadia antes de sair para fumar. Nadia soluça e avisa Bob que Deeds pretende atirar nele. Quando Eric retorna, Bob lhe oferece dinheiro pelo cachorro. Deeds pergunta quanto Nadia vale para ele e afirma que prefere ter o dinheiro no cofre. Bob se recusa e começa a lhe contar sobre Rishi Velan, que ele afirma ter matado. Ele revela que Marv tinha um terrível problema com jogos de azar quando trabalhava como agiota. Rishi era uma das muitas pessoas que lhe deviam dinheiro. No entanto, Rishi ganhou uma grande quantia de dinheiro no cassino e pagou Marv. Mas não era suficiente para cobrir a dívida de Marv.
Então Bob localizou e atirou 2 vezes em seu rosto para evitar que alguém soubesse que ele havia pago Marv. Bob então pergunta a Eric que, se Bob matou o cara, como Eric pode sair por aí dizendo que ele mesmo fez isso? Bob atira 2 vezes no rosto de Eric quando ele começa a responder. Ele informa Nadia que agora ela está segura para sempre e livre para ir embora. Ela não consegue acreditar que ele confia nela e que não contará a ninguém sobre o assassinato. Aterrorizada, ela sai correndo. Os chechenos aparecem e se livram do corpo de Eric. Shovka, que simpatizou com Bob desde o início, oferece a ele a administração do bar a partir de agora e também muda o nome do lugar para Bob's Bar. Do lado de fora, Marv vê o homem suspeito de antes se aproximando de seu carro. Ele sabe o que vai acontecer. Marv leva um tiro na cabeça em segundos. Torres aparece para investigar mais a fundo, pois Marv não está mais vivo e Eric desapareceu. Bob não fica surpreso porque esse é o tipo de vizinhança. Descobre-se também que The Eds não poderia ter matado Richie e Velan porque ele estava na clínica psiquiátrica na época. Torres então se aproxima do ouvido de Bob e pergunta em voz baixa: "Aposto que ninguém viu você entrar." No entanto, o detetive tem certeza de que Bob é o mandante do assassinato de Richie Velan e de Eric The Eds, mas lhe faltam provas. Na cena final, Bob leva Rocco para a casa de Nadia. Bob então pede desculpas a ela pela noite no bar. Bob se sente envergonhado por seu comportamento passado, mas diz a Nadia que foi forçado a matar um idiota como Eric porque nunca haverá um fim para a chantagem de pessoas como Eric. Ele pergunta a ela se eles podem sair juntos. Nadia está assustada e apaixonada por Bob. Ela finalmente concorda, dizendo: "Deixe-me pegar minha jaqueta." Se você gostou deste vídeo, deixe um like e inscreva-se. Obrigado por assistir.